Sabe aquele momento em que sua vida vira de cabeça para baixo em questão de segundos? Pois é, comigo aconteceu numa noite de quinta-feira, quando o professor mais famoso do Brasil estava prestes a enfiar uma seringa cheia de líquido verde no bracinho do filho de 2 anos. Meu nome é Letícia, mas todo mundo me chama de Leti. Tenho 32 anos, sou carioca da gema, e até 6 meses atrás, trabalhava como técnica de laboratório na UFRJ. Minha vida era tranquila: acordar cedo, pegar o metrô lotado, analisar amostras, voltar para casa e assistir novela com minha mãe. Nada de mais, nada de menos. Mas aí veio a demissão. Injusta, diga-se de passagem. Me acusaram de ter adulterado resultados de uma pesquisa, mas era mentira. Meu chefe queria encobrir os próprios erros e eu virei o bode expiatório. Sem referências, sem grana guardada e com boleto chegando, acabei aceitando o primeiro trabalho que apareceu: babá. Eu, que tinha mestrado em Química, ia cuidar de criança. Minha mãe, Dona Neuza, ficou arrasada. Filha, você estudou tanto para isso? Mas eu não tinha escolha. E foi assim que acabei na mansão dos Almeida Rocha, em São Conrado, aquele bairro chique que mais parece cenário de filme gringo. A entrevista. A primeira vez que vi a casa, achei que tinha errado o endereço. Era um casarão moderno, todo de vidro, com vista para o mar. Daqueles que aparecem em revista de decoração. Na entrada, uma empregada uniformizada me levou até a sala de estar, onde me esperavam o Dr. Rafael Almeida Rocha e sua esposa, Marcela. Dr. Rafael era exatamente como aparecia na TV. Alto, cabelo grisalho perfeitamente penteado, óculos de grife e aquele sorrisinho de quem sabe que é importante. Ele era geneticista, dono de uma empresa de biotecnologia que estava fazendo sucesso na bolsa. Sempre dando entrevista, sempre falando sobre o futuro da humanidade e essas coisas. Marcela era o tipo de mulher que você vê no Instagram e pensa: isso não pode ser real. Loira, magérrima, roupa de marca, unha feita, cabelo impecável mesmo às 2 da tarde de uma quinta-feira. Trabalho nenhum, só posava para foto e ia em evento beneficente. Letícia, não é? Dr. Rafael me olhou de cima a baixo. Vi seu currículo. Impressionante. Uma cientista trabalhando como babá. Engoli a vergonha. Às vezes a vida surpreende, doutor. Gosto disso. Humildade. Ele sorriu. Preciso de alguém inteligente. Meu filho, bem, ele é especial. Especial como? Perguntei. Foi quando Marcela se levantou, toda empolgada. Nosso Pedrinho é um gênio. Com apenas 2 anos, ele já sabe ler, escrever, faz contas. É um prodígio. Arqueei uma sobrancelha. 2 anos. Criança dessa idade mal consegue falar direito, quanto mais ler e escrever. Parece surpresa, Dr. Rafael notou. É compreensível. Mas você vai ver com seus próprios olhos. Pedrinho é resultado de anos de pesquisa minha em otimização cognitiva. Um milagre da ciência moderna. Algo no tom dele me deu arrepios. Mas eu precisava do emprego. Quando posso começar? O primeiro dia. Comecei no dia seguinte. A rotina era estranha desde o início. Eu chegava às 7 da manhã e ficava até às 9 da noite. Meu trabalho era simples: cuidar do Pedrinho, dar comida, brincar, botar para dormir. Mas tinha umas regras bem específicas. Primeira regra: nunca entrar no subsolo. É meu laboratório particular, Dr. Rafael avisou. Privacidade absoluta. Segunda regra: sempre anotar tudo que Pedrinho fazia durante o dia. Cada palavra, cada movimento, cada reação. Para minha pesquisa, ele explicou. Terceira regra: às 8 da noite em ponto, eu tinha que levar Pedrinho para a sala de estar. É a hora da vitamina dele, Marcela disse. Super importante. Nunca atrase. Nos primeiros dias, eu só observava. Pedrinho era uma criança bonita, cabelo cacheado, olhos castanhos enormes. Mas tinha algo de estranho nele. Não sorria quase nunca. Não brincava como criança normal. Ficava quieto, olhando para o nada, às vezes tremendo sem motivo aparente. E ele realmente sabia ler. Não era truque. Eu testei várias vezes. Mostrava um livro qualquer e ele lia,
com aquela vozinha fina de criança pequena. Era impressionante e assustador ao mesmo tempo. Mas o mais estranho era a noite. A hora da vitamina. Todas as noites, às 8 em ponto, Dr. Rafael descia do laboratório com um vidrinho. Dentro dele, um líquido verde fluorescente, brilhante, que parecia radioativo. Ele colocava o líquido numa seringa e aplicava no bracinho do Pedrinho. Complexo vitamínico especial, ele dizia sempre. Fórmula própria. Isso que mantém a mente dele aguçada. Pedrinho odiava aquilo. Assim que via a seringa, começava a chorar. Não, papai, não. Dói muito. É para o seu bem, campeão. Dr. Rafael segurava o braço dele com firmeza. Você quer ser o menino mais inteligente do Brasil, não quer? Marcela ficava do lado, gravando com o celular. Vai, filho, mostra para os seguidores como você é forte. Depois da injeção, Pedrinho ficava quieto por uns 5 minutos. Parado. Os olhos vidrados. E então começava a tremer. Primeiro devagar, depois mais forte. As mãozinhas dele ficavam geladas, a respiração acelerava. É normal, Dr. Rafael sempre dizia quando eu demonstrava preocupação. É o corpo dele se adaptando. Passa logo. E passava. Depois de uns 15 minutos, Pedrinho parava de tremer. Mas aí vinha a parte mais bizarra. Ele ficava diferente. Os olhos dele mudavam, ficavam mais vazios. Ele sentava na mesinha dele e começava a fazer exercícios de matemática. Sozinho. Como um robozinho programado. Eu via aquilo e meu estômago embrulhava. Não era natural. Aquilo não era comportamento de criança. A descoberta. Na minha 3ª semana lá, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma terça-feira à noite. Eu estava deitando o Pedrinho quando vi sangue escorrendo do nariz dele. Muito sangue. Peguei uma toalha branca e estanquei, mas fiquei preocupada. Doutor Rafael, chamei. Ele apareceu correndo. O que foi? Sangramento nasal. Do nada. Ele examinou o menino rapidamente. Não é nada. Deve ser o ar-condicionado. Deixa ele descansar. Mas enquanto ele saía, eu fiquei ali, limpando o sangue da toalha. E foi então que senti o cheiro. Não era cheiro de sangue normal. Tinha algo químico ali. Um cheiro que eu conhecia muito bem dos meus tempos de laboratório. Era cheiro de neurotrofina sintética tipo X. Meu sangue gelou. Neurotrofina sintética tipo X era uma substância proibida no Brasil, proibida no mundo todo, na verdade. Tinha sido desenvolvida na década de 90 como um nootrópico, uma droga para aumentar a capacidade cerebral. Mas os testes mostraram que ela causava hemorragias, necrose de tecido cerebral, parada cardíaca. Especialmente em crianças. Eu tinha estudado sobre isso na faculdade. Tinha até escrito um artigo sobre os perigos dessas substâncias. E agora estava sentindo o cheiro dela no sangue de uma criança de 2 anos. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando. Será que eu estava enganada? Será que era outro produto químico parecido? Mas quanto mais eu pensava, mais tinha certeza. Dr. Rafael estava aplicando uma droga ilegal no próprio filho. O plano. No dia seguinte, cheguei na casa dos Almeida Rocha com um plano. Eu precisava de provas. Não podia simplesmente acusar um cientista famoso sem ter certeza absoluta. Ninguém ia acreditar em mim, uma babá desempregada, contra ele. Esperei a hora certa. Às 8 da noite, como sempre, Dr. Rafael desceu com um vidrinho verde. Mas dessa vez, ele recebeu uma ligação no meio da aplicação. Alô? Sim, sim. Como assim os investidores querem reunião amanhã? Ele olhou irritado para o relógio. Tá. Vou preparar a apresentação. Me dá 10 minutos. Ele deixou a seringa em cima da mesa da sala e saiu para o escritório, falando alto no telefone. Foi minha chance. Com o coração batendo a 1000, peguei minha bolsa. Dentro dela, eu tinha trazido um vidrinho vazio, daqueles de perfume pequeno que minha mãe ganha de presente e nunca usa. Com a mão tremendo, peguei a seringa, tirei um pouco do líquido verde e coloquei no vidrinho. Depois,
Peguei uma garrafa de água mineral que estava na mesinha e completei a seringa com água. Coloquei o vidrinho na bolsa exatamente quando o Dr. Rafael voltou. Desculpa a demora, ele pegou a seringa. Esse pessoal não tem noção de horário. Vem cá, Pedrinho. Pedrinho chorou, como sempre. A injeção foi aplicada. Mas dessa vez, eu sabia que estava diluída. Menos veneno entrando naquele corpinho pequeno. Depois que botei Pedrinho para dormir, saí correndo da casa. Peguei o ônibus, o metrô, atravessei a cidade toda até chegar em Madureira, onde morava meu amigo Joaquim. Joaquim tinha sido meu colega na UFRJ. A gente tinha feito mestrado junto. Ele ainda trabalhava lá, no laboratório de análises toxicológicas. Leti, que susto! Ele abriu a porta de pijama, quase meia-noite. Que houve? Jossa, preciso de um favor. Um favor gigante. E preciso que você não pergunte nada. Entreguei o vidrinho para ele. Preciso que você analise isso. Urgente. Pode ser. Ele olhou para o líquido verde brilhante. Que porra é essa, Leti? Você vai descobrir. Mas preciso do resultado até amanhã. É questão de vida ou morte, Jossa. Literal. Ele deve ter visto o desespero no meu rosto, porque não discutiu. Tá. Amanhã de manhã eu te mando o resultado. A armadilha. Voltei para casa às 2 da manhã. Minha mãe estava acordada, preocupada. Filha, onde você estava? Tá parecendo alma penada. Depois eu explico, mãe. Prometo. Não consegui dormir direito. Ficava imaginando o que ia acontecer quando o resultado saísse. E se eu estivesse errada? E se fosse só uma vitamina diferente mesmo? Eu ia parecer louca, paranoica. Mas e se eu estivesse certa? E se Dr. Rafael estivesse realmente envenenando o próprio filho? Por quê? Para quê? As horas passaram devagar. Às 6 da manhã, meu celular tocou. Era mensagem do Joaquim. Leti, preciso falar com você. Urgente. Isso que você me deu é veneno. Meu coração parou. Liguei para ele na mesma hora. Fala, Jossa. Leti, onde você conseguiu isso? Essa substância é neurotrofina sintética com mistura de anfetaminas e um composto que eu nunca tinha visto. Isso aqui é ilegal em 140 países. Isso mata, Leti, principalmente crianças. Minha voz saiu fraca. Tenho certeza absoluta. Eu rodei 3 vezes os testes. Até chamei o professor Henrique para confirmar. Essa merda destrói o cérebro aos poucos. Causa hemorragias, parada cardíaca, insuficiência renal. E tem mais. Tem marcadores que mostram que isso foi produzido recentemente. Alguém está fabricando isso. Jossa, preciso que você me mande esse laudo. Oficial. Com carimbo da universidade. Leti, o que está acontecendo? Confia em mim. Por favor. Ele suspirou. Te mando por e-mail em 1 hora. Mas depois você me conta tudo, ouviu? Desliguei o telefone e olhei para o teto do meu quarto. Minha mãe tinha colado um santinho de São Jorge ali quando eu era criança. São Jorge guerreiro, me protege, sussurrei. Porque eu ia precisar de proteção. Eu tinha em mãos a prova de que o cientista mais famoso do Brasil estava cometendo um crime hediondo. O confronto. Quando cheguei na casa dos Almeida Rocha naquela manhã, tudo parecia normal. Empregadas limpando, Dr. Rafael tomando café lendo jornal, Marcela no celular. Bom dia, Letícia. Marcela sorriu. Você viu? Saiu matéria sobre o Pedrinho na Veja. O bebê mais inteligente do Brasil. Vai ser capa. Eu forcei um sorriso. Que legal. E olha só, Dr. Rafael se levantou empolgado. Amanhã tem coletiva de imprensa. Grande. Globo, Record, CNN, tudo. Vamos anunciar oficialmente a fórmula do Cérebro Max. É o nome comercial da vitamina do Pedrinho. As ações da empresa vão disparar. Meu estômago revirou. Eles iam comercializar aquele veneno.
Iam vender para pais desesperados, prometendo filhos gênios. E ia matar um monte de criança. E o Pedrinho vai estar lá? Perguntei, tentando manter a voz firme. Claro. Ele é a prova viva. Marcela bateu palmas. Vai responder perguntas de matemática, vai ler, vai mostrar para todo mundo como funciona. Na frente das câmeras. Vai ser lindo. Meu filho vai ser uma celebridade. Eu olhei para o Pedrinho, sentado no chão da sala, brincando com os cubos coloridos. Mas não estava realmente brincando. Estava empilhando e desempilhando no mesmo padrão, repetidamente, como uma máquina quebrada. Aquela criança estava sendo destruída. E amanhã, na frente do Brasil inteiro, eles iam usá-lo como propaganda para destruir outras. Eu não podia deixar isso acontecer. A noite do acidente. Aquela noite, às 8 horas, tudo mudou. Dr. Rafael desceu do laboratório com a seringa, como sempre. Mas dessa vez, eu estava preparada. Tinha imprimido o laudo do Joaquim. Tinha gravado vídeos do Pedrinho tendo convulsões depois das injeções. Tinha tudo. Dr. Rafael, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Precisamos conversar. Ele olhou irritado. Agora não, Letícia. É hora da vitamina. Não é vitamina, eu disse. É neurotrofina sintética tipo X. É veneno. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Dr. Rafael parou. Virou-se lentamente para mim. Marcela largou o celular. O que você disse? A voz dele saiu baixa, perigosa. Eu disse que sei o que você está injetando no seu filho. E tenho provas. Foi quando tudo aconteceu muito rápido. Dr. Rafael avançou em mim, tentando pegar minha bolsa onde estavam os papéis. Eu me desviei, mas ele segurou meu pulso com força. Você viu demais, Letícia, ele gritou, a máscara de cientista bonzinho caindo completamente. Os olhos dele estavam selvagens. Sabe quanto dinheiro está em jogo? Bilhões. Bilhões. E você, uma babá fracassada, acha que vai estragar tudo? Ele me empurrou. Eu caí, batendo a cabeça na quina da mesa de mármore. Senti o sangue quente escorrendo pela testa. Marcela se levantou, mas não para me ajudar. Ela me olhou com nojo. Rafael, precisa se livrar dela. Agora. Não se preocupa. Ele puxou o celular. Vou ligar para a polícia. Vamos dizer que ela invadiu a casa, tentou sequestrar o Pedrinho e roubou amostras do laboratório. Minha palavra contra a dela. Quem vão acreditar? O cientista renomado ou a técnica de laboratório demitida por fraude? Eu estava tonta, a visão embaçada pelo sangue. Mas consegui falar. Eu já mandei tudo para a imprensa. Era mentira. Mas funcionou. Dr. Rafael congelou. Acordei no hospital. Minha mãe estava ao meu lado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, graças a Deus. Ela apertou minha mão. Você ficou desacordada a noite toda. O que aconteceu? Quem te machucou? A enfermeira entrou no quarto. A polícia está aí fora querendo falar com você. Disseram que você invadiu uma casa e tentou sequestrar uma criança. Meu coração acelerou. Dr. Rafael tinha cumprido a ameaça. Mas ele não sabia de uma coisa. Antes de desmaiar ontem, eu tinha conseguido mandar uma mensagem para o Joaquim com um único pedido. Se algo acontecer comigo, divulga tudo. E Joaquim tinha feito exatamente isso. Enquanto eu estava inconsciente, ele tinha enviado o laudo para todos os jornais, todas as TV, todos os sites de notícia que conseguiu encontrar. Tinha postado nas redes sociais. Tinha feito barulho. O policial entrou no quarto com cara de poucos amigos. Letícia Santos. Sou eu. Você está sendo acusada de invasão de domicílio, tentativa de sequestro e roubo. Vai ter que vir comigo para prestar depoimento. Foi quando meu celular, que estava em cima da mesinha do hospital, começou a explodir de notificações. Um atrás do outro. Dezenas. Centenas. A enfermeira pegou o aparelho e olhou espantada. Moça, você tá na capa de todos os jornais.
Peguei o celular com a mão trêmula. A manchete do G1 estava estampada na tela. Cientista famoso acusado de envenenar próprio filho com droga ilegal. O policial pegou o celular da minha mão e leu. Sua expressão mudou completamente. Peraí, você é aquela Letícia? A babá. Eu assenti, ainda confusa. Ele olhou para o colega que estava na porta. Chama o delegado. Agora. A virada. Em 2 horas, tudo tinha virado de cabeça para baixo. A história tinha explodido. O laudo da UFRJ estava circulando em todos os lugares. Jornalistas estavam na porta do hospital querendo me entrevistar. O Ministério Público tinha aberto investigação urgente. A Polícia Federal tinha ido até a casa dos Almeida Rocha com mandado de busca e apreensão. E mais importante, tinham cancelado a coletiva de imprensa do Cérebro Max. Ou melhor, não cancelaram. Mudaram o foco. O delegado que veio me entrevistar no hospital era um homem sério, de uns 50 anos, com cara de quem já tinha visto de tudo. Ele sentou na cadeira ao lado da minha cama e suspirou. Olha, Letícia, vou ser sincero com você. Isso aqui tá um caos. A casa do Dr. Rafael virou cena de crime. Encontramos um laboratório clandestino no subsolo, cheio de substâncias ilegais. Encontramos computadores com fórmulas, anotações sobre experimentos, em crianças. Não só no filho dele, mas em outras crianças também. Meu sangue gelou. Outras crianças? Ele acenou com a cabeça, sombrio. Parece que ele estava testando variações da droga em crianças de uma creche em Bangu. Os pais não sabiam. Achavam que era um programa de reforço escolar gratuito. Pelo menos 15 crianças foram expostas. Estamos tentando localizar todas agora. Senti vontade de vomitar. E o Pedrinho? Foi levado para o hospital infantil. Está em observação. Os médicos dizem que, bem, os danos são severos. Ele vai precisar de tratamento intensivo. Pode nunca se recuperar completamente. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Aquele menininho. Aquela criança inocente, transformada em cobaia pelo próprio pai. E o Dr. Rafael e a Marcela? Presos temporariamente. Mas aqui está o problema. O delegado se inclinou para a frente. Eles têm advogados caros. Muito caros. E vão tentar desacreditar você, o laudo, tudo. Vão dizer que você forjou as provas porque foi demitida injustamente e queria vingança. Vão dizer que você roubou as substâncias do seu antigo trabalho e plantou na casa deles. Mas isso é mentira, eu sei. Mas com dinheiro e influência, mentiras viram verdades. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Ele colocou um papel na minha frente. A coletiva de imprensa estava marcada para hoje, 2 da tarde, no Copacabana Palace. Eles iam anunciar o Cérebro Max para o Brasil inteiro. Agora, nós vamos usar essa mesma coletiva, mas para contar a verdade. E eu preciso que você esteja lá. Olhei para ele, assustada. Eu? Mas eu não posso. Eu não sou boa para falar em público. Você é a única testemunha ocular de tudo isso. Você tem credibilidade científica, você coletou as provas, você arriscou sua vida. Se você não aparecer, eles vão controlar a narrativa. Mas se você contar sua história, na frente das câmeras, ao vivo, aí sim a gente enterra eles. Olhei para minha mãe. Ela apertou minha mão. Vai, filha. Faz o que é certo. O Copacabana Palace. Às 2 da tarde em ponto, eu estava entrando no salão nobre do hotel mais famoso do Rio. Minha cabeça ainda estava enfaixada do ferimento de ontem. Eu estava de jeans e camiseta simples, nada elegante. Parecia uma intrusa no meio daquele luxo todo. O salão estava lotado. Câmeras de todas as emissoras. Jornalistas. Fotógrafos. Flash estourando de todos os lados. No palco, tinham montado uma mesa comprida com microfones. E lá estavam eles. Dr. Rafael Almeida Rocha e Marcela, sentados ao centro, rodeados de advogados de terno caríssimo. Eles tinham sido liberados há 1 hora, mediante pagamento de fiança altíssima. E agora estavam ali,
prontos para dar a versão deles da história. Quando eu entrei no salão, acompanhada do delegado e de 2 policiais, o burburinho aumentou. Flashes explodiram na minha direção. Jornalistas gritando perguntas. Letícia, é verdade que você roubou as substâncias do laboratório? Letícia, você tinha algum relacionamento pessoal com o Dr. Rafael? Letícia, por que você foi demitida da UFRJ? Eu mantive a cabeça baixa e fui até a mesa. Sentaram-me na ponta, longe do casal. Dr. Rafael me olhou com ódio puro. Marcela virou o rosto, como se eu fosse lixo. O apresentador da coletiva, um repórter famoso da Globo, bateu no microfone. Boa tarde a todos. Estamos aqui para uma coletiva de imprensa que certamente entrará para a história. Nos últimos dias, uma acusação gravíssima foi feita contra o Dr. Rafael Almeida Rocha, um dos cientistas mais respeitados do país. Hoje, vamos ouvir os 2 lados dessa história. Dr. Rafael, o senhor gostaria de começar? Dr. Rafael se levantou, ajeitou a gravata e começou a falar com aquela voz de quem está acostumado a ser ouvido. Obrigado. Primeiramente, quero dizer que sou vítima de uma armação cruel e covarde. Essa mulher, ele apontou para mim com desdém, foi minha funcionária por exatos 23 dias. Nesse período, demonstrou comportamento errático, invasivo e inadequado. Quando descobrimos que ela estava roubando amostras do meu laboratório particular, não tivemos escolha senão demiti-la e acionar as autoridades. Eu apertei os punhos embaixo da mesa. O tal laudo que circulou na imprensa é uma farsa. A substância analisada foi roubada por ela do seu antigo local de trabalho, de onde também foi demitida por conduta antiética. Ela plantou essa substância na minha casa, forjou provas, e agora está tentando me difamar para ganhar atenção e dinheiro. É uma tentativa patética de... Mentiroso. Minha voz saiu baixa, mas o microfone captou. O salão inteiro ficou em silêncio. Dr. Rafael parou de falar e me encarou. O que você disse? Eu me levantei. Minhas pernas estavam tremendo, mas não me importei. Eu disse que você é um mentiroso. E um monstro. O murmúrio no salão aumentou. Os advogados dele tentaram me interromper, mas o delegado fez um sinal para os policiais ficarem alertas. Você quer saber a verdade? Minha voz estava ganhando força agora. Vou contar para todo mundo aqui. Mas não com palavras. Com provas. Peguei meu celular e conectei na TV que estava no palco. Os técnicos se entreolharam, confusos, mas o delegado acenou para deixarem. E então eu comecei a passar os vídeos. Os vídeos. O primeiro vídeo mostrava o Pedrinho, às 8 da noite, antes da injeção. Uma criança normal, cansada, querendo dormir. Depois, o vídeo mostrava Dr. Rafael aplicando líquido verde. O choro de Pedrinho ecoou pelo salão. Não, papai, dói. Para. E então, os tremores. As convulsões. O corpinho pequenininho se debatendo enquanto Marcela filmava com o celular, sorrindo. Vai, filho, você vai ficar famoso. O salão estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas tinham levado a mão à boca, horrorizadas. O segundo vídeo mostrava Pedrinho depois da injeção. Os olhos vazios, robóticos, fazendo exercícios de matemática sozinho, tremendo, sangrando pelo nariz. O terceiro vídeo era do laboratório. Eu tinha conseguido filmar escondido alguns segundos, prateleiras cheias de substâncias, fórmulas escritas na lousa, fotos de outras crianças com anotações. Sujeito 3, dose aumentada. Sujeito 7, resposta negativa, descontinuar. Quando os vídeos terminaram, o silêncio no salão era sepulcral. Marcela estava pálida. Dr. Rafael tinha perdido toda a pose de cientista confiante. Os advogados dele estavam sussurrando freneticamente entre si. Eu me virei para as câmeras. Meu nome é Letícia Santos. Eu sou técnica de laboratório formada pela UFRJ, com mestrado em Química Analítica. Fui demitida injustamente do meu emprego há 6 meses porque me recusei a encobrir erros do meu superior. Sem dinheiro, sem referências, aceitei trabalhar como babá para sobreviver. E foi assim que acabei na casa desse homem. Apontei para Dr. Rafael.
Nos 23 dias que trabalhei lá, presenciei torturas diárias. Um pai envenenando o próprio filho em nome da ciência. Em nome do lucro. Eu coletei provas, arrisquei minha vida e quase morri tentando salvar aquela criança. E sabe o que ele fez? Me acusou de roubo. Me agrediu fisicamente. Olhem minha cabeça. Tirei a faixa, mostrando os pontos que tinham dado no meu couro cabeludo. As câmeras focaram, os flashes explodiram. Esse homem não é um cientista. É um criminoso. E se vocês não acreditam em mim, acreditem nele. Eu coloquei para tocar o último vídeo. O que ninguém tinha visto ainda. Era uma gravação do próprio celular do Dr. Rafael, que a polícia tinha apreendido. No vídeo, ele estava no laboratório, falando com alguém pelo telefone. Sim, eu sei dos riscos. Mas os investidores estão pressionando. Precisamos de resultados agora. Não podemos esperar a aprovação da Anvisa. Vai demorar anos. Vamos usar as crianças da creche de Bangu como grupo de controle. Se alguém perguntar, dizemos que é reforço escolar. Quanto aos efeitos colaterais, bem, alguns sacrifícios são necessários para o avanço da ciência. O vídeo terminou. O caos tomou conta do salão. Jornalistas gritando perguntas, câmeras focando em Dr. Rafael, que estava branco como papel. Marcela começou a chorar, de raiva ou medo, eu não sabia. Isso foi tirado fora de contexto. Dr. Rafael gritou. Eu estava. O senhor estava o quê? A voz do delegado cortou o ar. Ele se levantou. Dr. Rafael Almeida Rocha, estou efetuando sua prisão, agora oficialmente, pelos crimes de tortura, tentativa de homicídio, testes ilegais em seres humanos e formação de organização criminosa. Marcela Almeida Rocha, a senhora também está presa como cúmplice. Vocês têm direito de permanecer em silêncio. Os policiais avançaram. Dr. Rafael tentou correr, mas foi contido. Marcela gritava, chorando. Os advogados tentavam intervir, mas não tinha mais jeito. As algemas clicaram nos pulsos dos dois. E foi nesse momento, com as câmeras transmitindo tudo ao vivo para o Brasil inteiro, que a porta do salão se abriu. O momento mais importante. Entraram 2 médicos, empurrando uma maca. E nela, sentadinho, estava Pedrinho. O salão inteiro parou de respirar. O menininho parecia tão frágil, tão pequenininho naquela maca grande. Tinha soro na mão, estava pálido, mas estava acordado. Vivo. Quando ele viu os pais sendo levados algemados, seus olhinhos se encheram de lágrimas. Mamãe. A vozinha dele era tão fina, tão fraca. Papai. Marcela tentou correr até ele, mas os policiais a seguraram. Filho. Meu filho. Mamãe te ama, mamãe só queria o melhor para você. Você queria dinheiro. Minha avó saiu antes que eu pudesse pensar. Você nunca amou ele. Amava as curtidas no Instagram. Amava ser a mãe do prodígio. Mas quando ele chorava de dor, quando implorava para você parar, você filmava e postava como superação. Um dos médicos se aproximou do microfone. Com licença. Eu sou o Dr. Márcio, do Hospital Infantil. Pedrinho está aqui porque queremos mostrar para todos a realidade do que esse casal fez. Com autorização do Conselho Tutelar, vamos apresentar o laudo médico completo. Ele colocou imagens de exames na tela. Ressonâncias, tomografias, exames de sangue. O que vocês estão vendo são os danos cerebrais causados pela neurotrofina sintética. Pedrinho, com apenas 2 anos de idade, tem lesões compatíveis com alguém que sofreu derrame múltiplo. Seus rins estão comprometidos. Seu coração apresenta arritmia severa. E tudo isso. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Tudo isso foi causado pelos próprios pais. O choro tomou conta do salão. Até jornalistas endurecidos estavam com os olhos marejados. Mas tem uma boa notícia, o médico continuou. Graças à ação heroica da senhorita Letícia, que diluiu as últimas doses da droga e denunciou o caso a tempo, conseguimos iniciar um tratamento intensivo. Pedrinho vai precisar de anos de acompanhamento, mas os médicos estão otimistas. Ele pode se recuperar. Pode ter uma vida normal. Pode ser apenas uma criança.
Foi quando Pedrinho olhou para mim. Tia Leti. Meu coração partiu. Corri até a maca, me ajoelhei ao lado dele. Oi, campeão. Tia Leti, não vai mais doer. Segurei a mãozinha fria dele. Não, amor. Nunca mais vai doer. Eu prometo. Ele sorriu. Era a primeira vez que eu via ele sorrir de verdade. Um sorriso de criança. Genuíno. Lindo. E naquele momento, com as câmeras gravando, com o Brasil inteiro assistindo, Pedrinho me abraçou. Obrigado por me salvar, tia Leti. 3 meses depois. O julgamento de Dr. Rafael e Marcela foi rápido. Com todas as provas, vídeos, laudos, testemunhos das famílias das outras crianças afetadas, não teve como escapar. Ele foi condenado a 47 anos de prisão. Ela, a 25 anos como cúmplice. A empresa de biotecnologia faliu. As ações despencaram. Os investidores perderam tudo. Bom, as 15 crianças da creche de Bangu foram localizadas e estão em tratamento. Algumas vão se recuperar completamente. Outras vão precisar de cuidados pelo resto da vida. O governo criou um fundo especial para custear os tratamentos. Quanto a mim, bem, minha vida mudou completamente. A UFRJ me ofereceu meu emprego de volta, com pedido formal de desculpas e até uma promoção. Ganhei vários prêmios de coragem científica e ética profissional. Até me ofereceram um programa de TV sobre fraudes científicas, mas eu recusei. Não sou pessoa de holofote. Voltei para o laboratório. É lá que me sinto bem. Entre tubos de ensaio, microscópios e a busca honesta pela verdade. Mas toda semana, sem falta, eu visito alguém. O reencontro. Tia Leti. Pedrinho correu pelo gramado do centro de reabilitação e pulou nos meus braços. Ele estava maior, mais forte, mais corado. O sorriso dele era constante agora. Um sorriso real. Oi, campeão. Trouxe o que você pediu. Mostrei a caixa que estava carregando. É o jogo novo. Os olhos dele brilharam. É sim. Mas primeiro, como foram as sessões essa semana? Boas. A tia Flávia disse que eu melhorei muito. E olha só. Ele pegou um lápis e um papel, eu desenhei a gente. Era um desenho típico de criança de 2 anos que finalmente estava agindo como criança de 2 anos. Palitinhos tortos, cores saindo da linha, mas cheio de amor. 2 figuras de mãos dadas. Uma alta, uma baixinha. Essa é você e esse sou eu, ele explicou, orgulhoso. Você é minha heroína, tia. Abracei ele com força, sentindo as lágrimas virem. Não, amor. Você que é meu herói. Você é o menininho mais corajoso que eu conheço. A assistente social do centro se aproximou. Letícia, tem novidades. A família adotiva foi aprovada. Daqui a 2 meses, Pedrinho vai para o lar definitivo dele. Olhei para ela, ansiosa. E é uma família boa. A melhor. Um casal de professores, sem filhos biológicos, loucos para dar amor para ele. Já vieram visitar 3 vezes. Pedrinho adorou eles. Senti alívio e tristeza ao mesmo tempo. Alívio porque ele ia ter a família que merecia. Tristeza porque ia sentir falta desses encontros semanais. Como se lesse meus pensamentos, Pedrinho segurou minha mão. Tia Leti, a nova mamãe disse que você pode me visitar sempre. Todo final de semana, se você quiser. Claro que eu quero, campeão. Sempre. Epílogo, 2 anos depois. Estou aqui hoje, dando uma palestra na UFRJ para alunos de Química. O tema? Ética na ciência. No final da apresentação, sempre mostro uma foto. É uma foto recente de Pedrinho, agora com 4 anos, na festa de aniversário dele. Ele está fantasiado de super-herói, rodeado de amigos da escola, comendo bolo, sujando a cara de chocolate. Sendo uma criança normal. Esse menino, eu digo para os alunos, poderia ter sido mais uma estatística. Mais uma vítima da ambição sem escrúpulos. Mas não foi. Sabe por quê? Faço uma pausa, olhando para cada rosto jovem na plateia. Porque alguém se importou.
Porque alguém teve coragem de dizer não. De arriscar tudo, carreira, segurança, até a própria vida, para fazer o que era certo. Um aluno levanta a mão. Professora Letícia, mas e se você tivesse errado? E se realmente fosse só vitamina? Sorriu. Aí eu teria pedido desculpas e seguido em frente. Mas a questão não é essa. A questão é, quando você vir algo errado, algo que pode machucar alguém, você vai ter coragem de agir? Ou vai fingir que não viu porque é mais fácil, mais seguro? Silêncio na sala. A ciência, continuo, é uma ferramenta poderosa. Pode curar doenças, pode mudar o mundo. Mas nas mãos erradas, pode se tornar uma arma. É responsabilidade de cada um de vocês garantir que seu conhecimento seja usado para o bem. Sempre. No final da aula, enquanto os alunos saem, uma menina se aproxima, tímida. Professora? Eu só queria dizer, você me inspira. Eu também quero ser corajosa assim um dia. Seguro a mão dela. Você já é, querida. Só de estar aqui, estudando, questionando. Você já é. Quando todos saem, fico sozinha na sala por um momento. Olho pela janela, vejo o campus da UFRJ cheio de vida, cheio de futuros cientistas, médicos, pesquisadores. Meu celular vibra. É uma foto no WhatsApp. É Pedrinho na escola, segurando um desenho. E escrito embaixo, com aquela letra torta de criança, para minha tia Leti, eu te amo. Sorrio, guardando o celular. Tem dias difíceis? Tem noites em que acordo suada, lembrando daquela mesa de mármore, do sangue escorrendo, dos olhinhos assustados de Pedrinho? Mas então eu lembro do sorriso dele agora. Da vida que ele tem. Da infância que foi roubada, mas que conseguimos devolver, pelo menos em parte. E eu sei que valeu a pena. Cada segundo, cada risco, cada gota de sangue. Porque no final, não é sobre ser herói. É sobre ser humano. É sobre olhar para uma criança sofrendo e pensar, não. Não no meu turno. Não enquanto eu estiver aqui. Dr. Rafael achava que a ciência estava acima de tudo, que o conhecimento justificava qualquer meio. Mas ele esqueceu uma coisa muito simples, que aprendi com minha mãe, Dona Neuza, ainda criança. Nenhuma fórmula química, nenhum avanço científico, nenhuma fortuna no mundo vale mais do que a vida de uma criança. E essa é a única verdade que importa. A sala do Senado Federal estava lotada. Senadores, deputados, jornalistas, ativistas de direitos humanos. E eu, Letícia Santos, sentada à mesa principal como testemunha especialista na audiência pública sobre regulamentação de experimentos científicos em seres humanos. Nunca pensei que estaria aqui. Depois de tudo que aconteceu, eu só queria voltar para minha vida normal, para meu laboratório, para minha rotina. Mas a história do Pedrinho tinha mudado o Brasil. Tinha aberto os olhos de muita gente para os perigos da ciência sem ética. E agora estava aqui, ajudando a criar leis para que nenhuma criança passasse pelo que Pedrinho passou. Doutora Letícia, o senador ao centro começou. Sim, agora me chamavam de doutora. Tinha defendido meu doutorado no ano anterior. A senhora pode nos explicar, em termos simples, o que exatamente é a neurotrofina sintética e por que ela é tão perigosa? Ajeitei o microfone. 5 anos atrás, eu tremia só de pensar em falar em público. Hoje, tinha virado quase rotina. Senador, a neurotrofina sintética é uma substância que foi desenvolvida inicialmente com boas intenções, ajudar pessoas com doenças neurodegenerativas. O problema é que ela age de forma muito agressiva no cérebro, especialmente em cérebros em desenvolvimento, como de crianças. Ela força os neuroníons a trabalharem num ritmo antinatural, causando danos irreversíveis. E por que o Dr. Rafael usava isso no próprio filho? Respirei fundo. Essa pergunta ainda me doía. Por que funcionava? Temporariamente. A droga realmente aumentava a capacidade cognitiva. Pedrinho realmente conseguia ler, escrever, fazer cálculos complexos com 2 anos. Mas a que custo? Cada dose estava matando ele aos poucos. Era como queimar uma vela nas 2 pontas. Brilha forte, mas apaga rápido. Uma senadora levantou a mão. E as outras crianças? As da creche em Bangu? Como elas estão hoje?
Das 15 crianças expostas, 12 se recuperaram parcialmente. 3 não sobreviveram. O silêncio na sala foi pesado. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Por isso, continuei, a voz firme, por isso essa lei é tão importante. Precisamos de controle rígido, fiscalização constante, punições severas. Não podemos permitir que a ambição de alguns destrua a vida de inocentes. Depois de 3 horas de depoimento, finalmente saí da sala. Estava exausta. No corredor, uma mulher se aproximou de mim. Ela era magra, tinha olheiras fundas, mas um sorriso determinado. Doutora Letícia? Meu nome é Joana. Minha filha, a Sofia, foi uma das crianças da creche de Bangu. Meu coração apertou. Como ela está? Bem, melhorando a cada dia. Ela tem algumas sequelas, mas está viva. Graças à senhora. Os olhos dela encheram de lágrimas. Quando a polícia bateu na minha porta naquele dia e contou o que tinha acontecido, eu entrei em desespero. Eu tinha colocado minha filha naquele programa achando que ia ajudar ela a ter um futuro melhor. E, na verdade, estava matando ela. Segurei as mãos dela. Você não sabia. Nenhum de vocês sabia. Eu sei. Mas a culpa não passa, sabe? De ter confiado naquele homem. Joana, olha para mim. Esperei ela levantar os olhos. Você é uma mãe que queria o melhor para sua filha. Isso não é crime. O crime foi dele, que abusou dessa confiança. Você é vítima tanto quanto a Sofia. Ela assentiu, limpando as lágrimas. A Sofia me pediu para te dar isso aqui. Me entregou um desenho. Era um coração vermelho com a frase: Obrigada, tia Letícia, por salvar as crianças. Guardei o desenho com cuidado na bolsa. Era o terceiro que eu ganhava essa semana. A visita inesperada. 2 semanas depois, estava no meu laboratório da UFRJ quando recebi uma ligação estranha. Alô? Doutora Letícia? Aqui é do Presídio Federal de Catanduvas. A senhora Marcela Almeida Rocha solicitou uma visita sua. Quase deixei o tubo de ensaio cair. Como é? Ela quer conversar com a senhora. Diz que é importante. A senhora aceita? Fiquei em silêncio por um longo momento. A última vez que tinha visto Marcela foi na TV, sendo condenada, gritando que era inocente, que tinha sido manipulada pelo marido. Eu aceito. Não sei por que aceitei. Talvez curiosidade. Talvez precisasse de um fechamento. 3 dias depois, estava numa sala fria de visitas, separada por um vidro. Marcela entrou do outro lado. 5 anos tinham passado, mas parecia que tinham sido 20. Ela estava irreconhecível. O cabelo loiro e perfeito agora estava grisalho e preso num rabo de cavalo simples. Sem maquiagem, sem unhas feitas, sem roupas de grife. Só o uniforme laranja do presídio. Ela pegou o telefone. Eu peguei o meu. Obrigada por vir, a voz dela saiu rouca, cansada. Não respondi. Só olhei. Eu sei que você me odeia, ela continuou. Tem todo o direito. Eu fiz coisas horríveis. Coisas que não têm perdão. Por que me chamou aqui, Marcela? Ela respirou fundo. Porque preciso que você saiba da verdade. A verdade completa. Que verdade? Você torturou seu filho por likes no Instagram. Isso não é verdade suficiente? Não era por likes. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Era por medo. Medo de quê? Do Rafael. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Você não sabe como ele era em casa quando as câmeras se desligavam. Ele era controlador, violento. Se eu contrariasse ele, se eu questionasse qualquer coisa, ele... Ela puxou a manga do uniforme, mostrando cicatrizes antigas nos braços. Ele me batia. Durante anos. E me ameaçava. Dizia que se eu contasse para alguém, ia me internar numa clínica psiquiátrica. Ia dizer que eu era louca, instável. Ia tirar o Pedrinho de mim. E quem iam acreditar? Na esposa histérica ou no cientista renomado? Eu não queria sentir pena dela.
Mas algo dentro de mim se apertou. Quando Pedrinho nasceu, ela continuou, eu era feliz. Finalmente tinha meu bebê, meu filhinho. Mas o Rafael tinha outros planos. Ele via o Pedrinho como um projeto, uma cobaia. E quando eu tentei impedir, quando eu disse que não ia deixar ele fazer aquilo, ele me mostrou vídeos. Vídeos de outras crianças, das experiências anteriores. Crianças que tinham morrido. E ele disse, se você não cooperar, vou fazer pior com o Pedrinho. E vou culpar você. Vou dizer que você é uma mãe negligente, abusiva. E ninguém vai duvidar de mim. Ela estava soluçando agora. Então eu cooperei. Fingi que estava tudo bem. Sorri para as câmeras. Postei no Instagram. Agia como se fosse a mãe mais orgulhosa do mundo. Porque se eu fizesse isso, se eu seguisse o script dele, pelo menos o Pedrinho sobrevivia. Ou era isso que eu tentava acreditar? Por que não fugiu? Por que não denunciou? Para onde eu ia fugir? Ele controlava todo o dinheiro. Monitorava meu celular. Sabia onde eu estava a cada minuto do dia. E denunciar para quem? Para a polícia que adorava ele? Para a imprensa que o tratava como herói? Ela encostou a testa no vidro. Quando você apareceu, Letícia, quando você confrontou ele naquela noite, pela primeira vez em anos, eu senti esperança. Eu pensei, talvez essa mulher consiga o que eu não consegui. Talvez ela salve meu filho. Mas você me chamou de ladra. Você ajudou ele a me expulsar. Porque ele estava do meu lado. Porque se eu não fizesse isso, ele ia me matar. Literal. E então quem ia proteger o Pedrinho? Ela olhou nos meus olhos. Eu não estou pedindo perdão. Não mereço. Mereço estar aqui, apodrecendo. Mas eu precisava que você soubesse. Eu amava meu filho. Amo. Ainda amo. E tudo o que eu fiz, por mais errado que fosse, era para tentar mantê-lo vivo. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria gritar, dizer que ela era covarde, que podia ter feito diferente. Mas outra parte entendia. O medo, o desespero, a sensação de estar presa numa situação impossível. O Pedrinho está bem, eu disse finalmente. Ele está numa família amorosa agora. Está feliz. É uma criança normal, brincalhona, inteligente do jeito certo. Não lembra de quase nada do que aconteceu. Marcela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Obrigada. Obrigada por salvar ele. E o Rafael? Você ainda tem contato? Não. A gente se divorciou na prisão. Ele me culpa por tudo. Diz que se eu tivesse ficado calada, nada disso teria acontecido. Que eu deveria ter te impedido de falar na coletiva. Ela riu, um riso amargo. Até preso, ele acha que tem razão. Que era pela ciência. Não tem remorso nenhum. E você? Tem remorso? Todo dia. Cada segundo. Fecho os olhos e vejo o rostinho do Pedrinho chorando, implorando para parar. E eu não parei. Eu sou mãe dele e não o protegi. Ela se levantou. Obrigada por vir, Letícia. Sei que não muda nada. Sei que não apaga o que eu fiz. Mas precisava que alguém soubesse a verdade toda. Não como desculpa. Só como contexto. Ela desligou o telefone e foi embora, escolada por guardas. Fiquei ali sentada por alguns minutos, sozinha, pensando, tentando processar. A vida raramente é preta e branca, percebi. Existem monstros, sim. Mas às vezes os monstros criam outras vítimas que se tornam cúmplices. E separar vilania de sobrevivência nem sempre é fácil. Mas no final, independente do contexto, independente do medo, Marcela tinha feito escolhas. E essas escolhas tinham consequências. O Pedrinho tinha sido a maior vítima. E ele merecia justiça. E justiça, às vezes, é complicada. O aniversário de 7 anos. Sábado de manhã, ensolarado, eu estava dirigindo para Jacarepaguá. Hoje era um dia especial, aniversário de 7 anos do Pedrinho.
Quando cheguei na casa da família adotiva dele, os Silva, um casal adorável de professores, a festa já estava em pleno andamento. Crianças correndo pelo quintal, bolo colorido, balões, músicas. Tia Leti. Pedrinho veio correndo e pulou nos meus braços. Ele estava enorme agora, um menininho saudável, com as bochechas rosadas e o sorriso largo. Feliz aniversário, campeão! Dei um beijo na testa dele. Trouxe seu presente. É o kit de química que eu pedi. Ri. É sim. Mas nada de explodir a casa, tá ouvindo? Tá. Ele desceu correndo para mostrar o presente para os amigos. Camila, a mãe adotiva dele, se aproximou com 2 copos de suco. Letícia, que bom que você veio. Não perderia por nada. Aceitei o suco. Como ele está? Incrível. Sabe que ele tirou nota máxima em todas as matérias esse semestre? E não porque foi forçado, porque ele realmente gosta de aprender. Ele é inteligente. Mas da forma certa, sabe? Ele brinca, briga com os amiguinhos, suja o uniforme, esquece lição de casa. Ela riu. É tudo que a gente queria, uma criança normal. Olhei para o Pedrinho correndo pelo quintal, gritando, rindo, sem tremores, sem olhar vazio, sem dor. Camila, posso perguntar uma coisa? Claro. Vocês já contaram para ele? Sobre os pais biológicos? Sobre o que aconteceu? Ela ficou séria. Contamos. Aos poucos, do jeito dele. Ele sabe que a mamãe e papai da barriga fizeram coisas ruins, que machucaram ele, e que você o salvou. E como ele reagiu? Ficou quieto por alguns dias. Fez muitas perguntas. Chorou. Mas depois disse algo que me marcou muito. O quê? Disse que tinha pena deles. Que eles deviam ser muito tristes por dentro para fazer aquilo. E que ele perdoava. Meus olhos encheram de lágrimas. Com 7 anos. Com 7 anos. Camila sorriu. Esse menino tem um coração gigante. Letícia. Você não só salvou a vida dele, salvou a alma dele também. O encontro no laboratório. Uma semana depois, estava no laboratório da UFRJ quando meu orientando, um rapaz de 23 anos chamado Daniel, bateu na porta. Professora? Tem alguém aqui querendo falar com você. Quem? Não sei, mas disse que é importante. Tirei o jaleco e fui até a recepção. E quase caí para trás quando vi quem era. Joaquim, meu velho amigo Jossa, que tinha analisado o líquido verde há 5 anos. Jossa. Abracei ele. Cara, quanto tempo! Leti. Ele me abraçou de volta. Desculpa aparecer assim sem avisar, mas eu precisava te ver. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou em volta, nervoso. Podemos conversar em particular? Levei ele para minha sala. Assim que fechei a porta, ele soltou. Leti, eu recebi uma proposta. Que tipo de proposta? Uma empresa de biotecnologia. Queriam que eu recriasse a fórmula do líquido verde. Meu sangue gelou. O quê? Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu mandei eles para a puta que pariu, obviamente. Mas, Leti, eles estão oferecendo muito dinheiro. E não procuraram só eu. Procuraram outros pesquisadores também. Alguns que trabalharam com Rafael antes dele ser preso. Você sabe quem é essa empresa? Não. Eles usaram intermediários, ofertas anônimas. Mas, Leti, isso é sério. Tem gente tentando trazer aquela merda de volta. Sentei na cadeira, processando a informação. Precisamos avisar as autoridades. Já avisei. Polícia Federal está investigando. Mas... Ele hesitou. Mas o quê? Mas tem um problema maior. O Rafael, da prisão, tem dado entrevistas. Para revistas científicas obscuras, podcasts, essas coisas. E ele está construindo uma narrativa. Que narrativa? Que ele era um visionário.
que estava à frente do seu tempo, que a sociedade não estava pronta para o avanço dele, que você, eu, todos nós, impedimos o progresso da humanidade. Senti raiva subindo. Ele tá falando sério? Muito. E o pior, tem gente acreditando. Tem cientistas sem ética, empresários gananciosos, até pais desesperados que acham que vale a pena arriscar. Me levantei, andando de um lado para outro. Então o trabalho não acabou. Não. Na verdade, tá começando de novo. Olhei pela janela do laboratório, vendo os alunos indo e vindo. Jovens cheios de sonhos, de esperança. Jossa, você ainda tem aquela lista de pesquisadores que estudaram neurotrofinas? Tenho. Manda para mim. Vamos criar uma rede. Uma rede de cientistas éticos que vão fiscalizar, denunciar, impedir que isso aconteça de novo. Ele sorriu. Sabia que ia falar isso. Por isso vim aqui. Conta comigo, Leti. Apertamos as mãos. E uma coisa, Jossa. Fala. Obrigada por ter confiado em mim há 5 anos. Por ter feito aquela análise quando eu pedi. Sem você, nada disso teria dado certo. Ele deu um tapinha no meu ombro. Para isso que serve amigo, né? A gente se cobre. 10 anos depois, o documentário. Uma equipe da Netflix tinha me procurado para fazer um documentário sobre o caso. Inicialmente, recusei. Mas quando disseram que todo o dinheiro seria revertido para tratamento das crianças afetadas por experimentos ilegais, acabei aceitando. A entrevista foi numa tarde de quinta-feira, no meu apartamento em Copacabana. A mesma casa onde morava com minha mãe, que tinha falecido 2 anos antes de um ataque cardíaco. Sentia a falta dela todos os dias. Doutora Letícia, a diretora do documentário, começou. 10 anos se passaram desde o caso que chocou o Brasil. Olhando para trás, você faria algo diferente? Pensei por um longo momento. Sim e não. Faria tudo de novo para salvar o Pedrinho. Mas desejaria ter sido mais rápida. Ter percebido os sinais antes. Talvez assim outras crianças não tivessem sido expostas. Você carrega culpa? Claro. Todo dia. Penso nas 3 crianças que morreram. Nas famílias que foram destruídas. E me pergunto, e se eu tivesse agido mais rápido? Mas você não tinha obrigação de agir. Era apenas uma babá. Não. Eu era uma cientista. E cientistas têm responsabilidade. Conhecimento traz poder. E poder traz responsabilidade. O que você diria hoje para o Dr. Rafael, se pudesse? Respirei fundo. Diria que ele desperdiçou um domingo. Ele era brilhante. Realmente brilhante. Podia ter mudado o mundo para melhor. Mas deixou a ganância, a vaidade e a ambição corrompem ele. E no final, não deixou nenhum legado positivo. Só dor. E para a Marcela? Para ela. Pausei. Diria que entendo. Não justifico, mas entendo. Às vezes a gente fica presa em situações onde todas as escolhas são ruins. Mas sempre existe uma saída. Sempre. E espero que ela encontre paz um dia. E para o Pedrinho? Sorri. Para ele, diria que sou orgulhosa. Muito orgulhosa. Do menino que ele era e do jovem que se tornou. A diretora olhou para a câmera e fez um sinal. Aliás, sobre isso, temos uma surpresa para você. A porta do apartamento se abriu. E entrou Pedrinho. Exceto que não era mais Pedrinho. Era Pedro. Um adolescente de 12 anos, alto, espigado, com os mesmos olhos castanhos enormes, mas agora cheios de vida. Tia Leti. Ele correu e me abraçou. Comecei a chorar. Não consegui segurar. Pedro, o que você está fazendo aqui? A produção me convidou. Ele estava radiante. Queriam que a gente conversasse. Na frente das câmeras. Você aceita? Aceito. Abracei ele de novo. Meu Deus, como você cresceu. Sentamos no sofá, lado a lado, de mãos dadas. A diretora retomou. Pedro, você se lembra da época em que era pequeno? Do que aconteceu?
Ele ficou sério. Lembro de algumas coisas. Fragmentos. Lembro de dor, de medo, de um líquido verde que me fazia tremer. E lembro da tia Leti. O que você lembra dela? Lembro que ela era a única que perguntava se eu estava bem. A única que me abraçava quando eu chorava. A única que... Ele apertou minha mão. A única que me via como criança, não como experimento. As lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto agora. Pedro, você quer perguntar algo para Letícia? A diretora sugeriu. Ele se virou para mim. Tia Leti, você já se arrependeu? De ter se envolvido? De ter arriscado tudo? Sua carreira, sua segurança, tudo? Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que tinham visto tanta dor, mas que agora brilhavam com esperança. Nunca. Nem por um segundo. Porque olha para você agora. Saudável. Feliz. Com uma vida inteira pela frente. Valeu cada segundo. Ele me abraçou de novo. Obrigado por me salvar, tia Leti. Não, meu amor. Obrigado por me lembrar porque eu me tornei cientista. Para ajudar as pessoas. Para fazer o bem. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Epílogo final, 15 anos depois. Hoje, Pedrinho, agora Pedro Silva, tem 17 anos. É presidente do Grêmio Estudantil da escola dele. Quer fazer medicina. Sonha em ser pediatra. As 15 crianças da creche de Bangu cresceram. Algumas têm sequelas, mas todas estão vivas, lutando, vivendo. Dr. Rafael Almeida Rocha morreu na prisão há 3 anos, de câncer. Até o fim, insistia que era incompreendido, que era um gênio perseguido. Marcela cumpriu 15 anos de pena e foi liberada há 6 meses. Hoje trabalha num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Ainda não teve contato com Pedro, ele não está pronto, e talvez nunca esteja. E tudo bem. Joaquim é diretor do Laboratório de Ética Científica da UFRJ. Casou, tem 2 filhos, é meu compadre. E eu? Eu continuo sendo cientista, professora, pesquisadora. Mas também sou mais que isso. Sou madrinha do Pedro. Sou consultora da Polícia Federal em casos de fraude científica. Sou palestrante em universidades do mundo inteiro. Sou autora de 3 livros sobre ética na ciência. Mas, acima de tudo, sou a pessoa que aprendeu que a ciência sem humanidade não é ciência. É barbárie. Estou aqui hoje, no meu consultório na universidade, orientando minha 15ª turma de mestrandos. E sempre começo o semestre da mesma forma. Vocês estão aqui porque querem mudar o mundo através da ciência. Ótimo! O mundo precisa de vocês. Mas lembrem-se, conhecimento não é tudo. Caráter é ética, é humanidade é. Mostro a foto do Pedrinho aos 2 anos, magrinho, pálido, olhar vazio. Essa criança quase morreu porque um cientista brilhante esqueceu de ser humano primeiro. Depois mostro a foto mais recente, Pedro aos 17, sorridente, de beca, formatura do ensino médio. E essa criança sobreviveu porque pessoas comuns lembraram de ser humanas. Olho para cada aluno. Vocês vão se formar. Vão ter diplomas, prêmios, publicações. Mas nada disso vai importar se vocês esquecerem o básico. Nenhum avanço científico vale uma vida. Nenhum. Nunca. No final da aula, sempre tem um aluno que pergunta: professora, valeu a pena? Todo o sofrimento, toda a luta. E eu sempre respondo olhando pela janela, vendo os alunos no campus, cheios de sonhos. Valeu! Porque hoje o Pedrinho é só mais um adolescente normal, com problemas normais, sonhos normais. E isso, para mim, é o maior sucesso científico de todos. O líquido verde quase destruiu uma vida. Mas a coragem, a ética e a humanidade salvaram não apenas uma vida, mas centenas. Porque o caso inspirou leis, mudou protocolos, abriu os olhos da sociedade. E hoje, toda vez que uma criança protegida de experimentos ilegais, toda vez que um cientista diz não para a ganância, toda vez que a ética vence a ambição, o líquido verde perde mais uma batalha. E nós, humanos decentes, vencemos a guerra.